inflamado. Você que está assistindo está constantemente inflamado. Os glútens da vida, os glúteos, os açúcares da vida estão acabando com você. Todos os seus problemas são causados pelo pó branco que você usa para fazer o pão. Isso vai acabar com você. Você deveria viver de luz. Fotossíntese é o futuro. Você já viu uma planta com alergia? Você já viu uma planta com a síndrome do intestino irritado? Nunca viu. Por quê? Porque plantas fazem fotossíntese. O futuro do mundo é você que está assistindo fazendo fotossíntese. Eu sou Emílio Garcia, você está no Blablalogia e para mais dicas nutricionais, continue nesse vídeo. Uma coisa que a gente tem visto acontecendo com cada vez mais frequência em vários locais, mas potencializado pelas redes sociais, é um negócio chamado de terror nutricional. É aquele processo em que uma pessoa escolhe um tipo de alimento, escolhe uma forma de comer, seja ela açúcar, seja ela trigo, como o bastião do glúten, seja carne, seja qualquer coisa que vocês conseguirem imaginar, e colocar todos os problemas que uma pessoa tem de saúde nessa conta. Então eu vou pegar os problemas intestinais de uma pessoa, eu vou falar, isso acontece porque você come a coisa A, ou porque você come a coisa B, ou porque você come a coisa C. São essas coisas que estão te causando problema, portanto, ao cortar isso da sua dieta, você vai resolver todos os seus problemas de saúde. Então, o seu problema de saúde é causado pela inflamação que o alimento A ou o alimento B causa em você. E uma coisa que é importante a gente dizer é que em alguns casos muito específicos isso pode ser verdade. Então, por exemplo, em relação ao glúten, tem um grupo de pessoas que tem uma doença conhecida como doença celíaca, que é uma doença autoimune estimulada pelo glúten. Então, a substância que faz com que o sistema imunológico da pessoa ataque o próprio organismo é o glúten. E as pessoas que têm doença celíaca têm uma doença muito séria. Tem um trabalho muito interessante, por exemplo, que mostra que as paredes do intestino de uma pessoa que come glúten e tem doença celíaca são praticamente destruídas. As vilosidades, que são dobrinhas na membrana plasmática das células do intestino, elas diminuem em quantidade para quem tem doença celíaca. Um outro grupo que pode ter um problema com glúten são pessoas que podem ser alérgicas a glúten, tá? Pegar essas exceções, que são exceções mesmo, e transformar em regra, dizendo que tal substância, como por exemplo o glúten, vão inflamar o seu organismo e, portanto, você vai ter a doença A ou a doença B, não faz sentido do ponto de vista biológico. A maioria das pessoas da população comem qualquer uma dessas substâncias e não tem esses problemas descritos. Então, o que a ciência está tentando fazer ela pega essas pessoas que têm um problema real, tenta entender como esse mecanismo funciona nessas pessoas, e ela pega um outro grupo de pessoas que são aquelas que não ficam doentes ao comer glúten e vai tentar entender, ou ao comer açúcar ou qualquer outra coisa, e vai tentar entender o funcionamento disso, vai descrever, vai olhar a natureza daquilo e vai tentar produzir ciência, vai tentar descrever o funcionamento daquele sistema, beleza? Apesar disso, apesar da gente entender que parte da população, uma parte muito pequena da população vai ter essa relação prejudicial com algo que comeu, o que a gente percebe é um aumento na quantidade de pessoas descrevendo sintomas. Então, eu melhorei a hora que eu parei de comer glúten, que é o tema do vídeo de hoje. E a hora que eu voltei a comer, eu voltei a me sentir estufado, eu tive diarreia, eu tive uma série de problemas, então a culpa disso é do glúten. Então eu vou mostrar aqui para vocês 2 artigos ligados a uma síndrome chamada de síndrome do intestino irritável, que causa diarreia, que causa desconforto abdominal nas pessoas, e a gente vai tentar entender, no caso específico do glúten, mas a gente pode expandir para outras coisas, se o glúten é realmente o vilão e se as pessoas realmente têm aquilo que elas descrevem, tá? Então o primeiro trabalho é um trabalho que vai analisar o papel do glúten como algo que vai disparar essa síndrome do intestino irritável, que a pessoa vai ter essas dores abdominais, uma alta produção de gases e também vai ter diarreia.
E esse trabalho é bem interessante porque ele vai pegar o fato de que quando a gente está comendo alguma coisa com trigo ou algum alimento que tenha sido produzido com trigo, ele não necessariamente vai ter só glúten. Então a gente olha para uma pessoa que tem doença celíaca, que o caso é o glúten mesmo, e a gente tende a entender que o problema para todos os outros casos são glúten. Então o artigo, ele está na descrição do vídeo, ele vai discutir o papel do glúten nessa síndrome do intestino irritável, que está ligado a uma sensibilidade a determinados tipos de alimento. E o que eles discutem no trabalho é que não necessariamente é o glúten do alimento que vai causar essas reações. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que comer um pão é algo que não tem só glúten ali dentro. O pão só não tem glúten. Ele vai ter uma série de outras substâncias que podem causar uma reação alérgica. Por exemplo, eu estava lendo um artigo outro dia bem interessante que fazia uma comparação entre o trigo produzido nos Estados Unidos e o trigo produzido produzido e usado na Europa. E além de diferenças genéticas básicas, o trabalho também mostrava que dependendo do tipo de agrotóxico que você tivesse para produzir aquele trigo, você poderia ter reações alérgicas diversas ligadas àquilo. Então, apesar de ter algumas evidências anedóticas no que eu vou falar, tem algumas pessoas que relatam que quando vão para a Europa, quando vão para a Ásia, inclusive, tem menos problema com trigo do que quem mora nos Estados Unidos. Então, nesse trabalho aqui, o que eles fizeram foi uma revisão que juntou trabalhos de duplo cego com o uso de trigo na alimentação e eles perceberam que não necessariamente as pessoas que relatam ter a síndrome do intestino irritável por causa do trigo têm quando você faz o teste duplo cego. E a hora que você vai testar o glúten propriamente dito, as pessoas não necessariamente são alérgicas ou vão ter algum problema com o trigo. Então é bem interessante a gente perceber que a gente olha para o glúten como um grande vilão, mas não necessariamente o glúten por si só é um vilão. E aí a gente tem um segundo trabalho que foi publicado na Lancet, que é uma das maiores revistas de medicina do mundo. Eu leio os artigos, não trabalho com intestino, mas eu leio os artigos. E aí o que eles eles pegaram pacientes não celíacos, então isso é super importante a gente lembrar. Existe um grupo de pessoas que realmente são afetados pelo glúten. A gente não está falando dos celíacos, a gente está falando dos não celíacos, tá bom? E eles foram fazer um teste duplo cego com essas pessoas para ver o efeito nessas pessoas. Só que é importante dizer, apesar de serem não celíacos, essas pessoas relatam ter a síndrome do intestino irritável. E relatam que o que desencadeia essa síndrome do intestino irritável é o glúten, tá? Só que aí eles fizeram um teste duplo cego da seguinte maneira. Eles pegaram esses pacientes que tinham a síndrome do intestino irritável e dividiram em 4 grupos. O primeiro grupo não recebia glúten, era um pão sem glúten. E o segundo grupo era um pão com glúten, beleza? Esses grupos eram divididos. Eu dizia para ele que ele estava comendo glúten. Eu dizia para ele que ele não estava comendo glúten. O outro eu dizia que estava comendo glúten, o outro eu dizia que não estava comendo glúten, certo? Então, grupo sem glúten. Um achava que estava comendo, outro achava que não estava comendo. Grupo com glúten. Um achava que estava comendo e um achava que não estava comendo. Ficou claro o método? Então eu tinha 4 grupos. Com glúten que sabia que estava comendo glúten. Com glúten que não sabia, que achava que não estava comendo. Sem glúten que achava que estava comendo glúten. Sem glúten que não achava que estava comendo. Olha que interessante, o que eles estavam tentando medir nessa brincadeira? Eles estavam tentando medir o efeito psicológico do glúten no que o corpo das pessoas estava expressando. E eles escrevem um fenômeno bem legal que você que está assistindo o vídeo talvez conheça, chamado de efeito nocebo. Então, olha que interessante. Quando a gente vê a interação de uma substância com o organismo, a gente tem que tomar cuidado porque o nosso
organismo, através do nosso cérebro, produz uma resposta independente daquilo que a gente está tomando ser verdade ou não. Quando essa resposta é positiva, eu chamo de efeito placebo. Então, quando eu tomo uma pílula que só tem açúcar e eu falo que a minha dor de cabeça passou por causa da pílula, eu tive um efeito placebo. O efeito oposto, que é o efeito negativo ao tomar alguma coisa, é chamado de efeito nocebo. Então, o que os pesquisadores perceberam é que parte daquilo que as pessoas que têm síndrome do intestino irritável descrevem como algo ruim, a partir da ingestão do trigo, do glúten na figura do trigo que elas estão comendo, é causado por um efeito nocebo. Então, quando a pessoa comia o pão com glúten e sabia que estava comendo, os efeitos que ela relatavam eram muito piores. Então, muitas vezes, o que os pesquisadores discutem a partir disso, aquilo que a gente está vendo se expressar no corpo das pessoas está muito mais ligado ao que o cérebro dela está produzindo de resposta do que ao problema que a gente vai ter real de alergia ou de alguma reação do organismo ao glúten ou às substâncias presentes naquele pão que as pessoas estão comendo. Então, o cuidado que a gente tem que tomar é que mesmo que o nosso organismo produza uma resposta, se a gente não investigar aquilo a fundo, se a gente não for atrás daquilo a fundo, a gente pode ter um resultado que, na verdade, é uma coisa da nossa cabeça, literalmente. E por que discutir isso é importante? Porque a hora que a gente entende isso, a gente entende que uma parte muito pequena da população pode ter um resultado real de doença celíaca ou de alergia a trigo, e aqui é uma coisa super importante, não necessariamente é glúten, pode ser alguma coisa que venha com o glúten, que venha com o trigo, a gente diminui muito a ideia do terrorismo nutricional. Então a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é, a não ser que você seja uma pessoa que tenha essas características reais, o trigo não faz diferença na sua vida. Na verdade, tem alguns trabalhos que mostram que o trigo é muito importante no desenvolvimento da humanidade ao longo da história. Então, se você pensar que você deveria cortar tal tipo de alimento porque isso faz mal para o seu organismo, isso vai inflamar o seu organismo, isso vai gerar uma resposta imune do seu organismo que não deveria gerar, provavelmente isso não é verdade. Porque por si só, esses alimentos não têm nada de errado. E que, às vezes, e o trabalho mostra isso de uma maneira bem interessante, aquilo que você está relatando é uma coisa que é uma resposta, é o efeito nocebo, uma resposta que o seu organismo está gerando à percepção de que você está comendo trigo. Então, toma cuidado com o terrorismo nutricional, toma cuidado com qualquer pessoa que fala sem te conhecer, sem te olhar, sem fazer qualquer exame, que você deveria deixar de comer A ou deixar de comer B, porque a sua vida vai ficar melhor, mesmo que seja um nutricionista. Você foi no nutricionista, ele vai falar, corta o pão. Por quê? Porque pão inflama, porque pão faz isso, pão faz aquilo. Não, não é isso que pão faz. Isso não é uma verdade, tá bom? Então, tomem cuidado com o terrorismo nutricional, porque, desculpa, o glúten não te faz mal, a não ser que você tenha alguma coisa mais séria. E aí talvez você devesse procurar um médico para te ajudar com isso, tá bom? Era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. E principalmente, se você gosta do nosso trabalho, apoia a gente aqui no nosso Pix, ó. Vai lá, Pix recorrente, manda 10 realzinho para nós. Falou, valeu e tchau!